Shalom, shalom, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, a tua casa, a tua família. Nesta manhã nós estaremos aqui em poucos minutos, caminhando com você, ajudando, contribuindo com mais essa jornada que o nosso amado pastor Coronel Ramalho tem nos imergido nesse período, nessa véspera da Páscoa, aí com tantas ministrações poderosas, né? Então ele falou sobre as pragas do Egito na última ministração, e hoje nós falaremos sobre a 10ª praga, que foi a última praga ali, e também esse momento que que foi a Páscoa, que marcou a história do povo de Israel, o povo que Deus tem uma aliança plena, e portanto nós estaremos caminhando com você alguns detalhes, algumas informações que são importantes com um propósito, gerar em você esta importância desta festa tão extraordinária, esse evento que apontou para o evento maior de toda a história da humanidade, que foi Cristo cumprindo a Páscoa e sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vamos conosco, vamos lá. Eu preparei aqui um estudo bem tranquilo para a gente poder estar caminhando juntos aqui, fazendo um mergulho, uma viagem na palavra do Senhor e também nesses detalhes aí que esta palavra compreende e aborda. Então vamos chamar de a Páscoa, o significado e propósito. Nós precisamos compreender. Esse texto esta mensagem vai ter como texto básico ali, Êxodo 12, do verso 1 ao verso 28. Então ele vai contar exatamente essa história. Nós não vamos ler o texto, porque aí eu quero até desafiar você a, quando assistir esta mensagem, você acompanhar, ler esse texto ali na palavra do Senhor, pois isso vai te ajudar muito a compreender com mais profundidade como foi esse extraordinário evento. Então, uma noite decisiva foi aquele ponto aonde marcou ali a história do povo de Israel e também a nossa história, e você vai saber já por quê, em nome de Jesus. A instituição da Páscoa em Êxodo 12 marca um divisor de águas na história do povo de Israel, o povo da aliança, Deus não apenas liberta, mas também estabelece um memorial eterno de redenção, e cada detalhe que passa, o Senhor estava ali, apontando para algo muito maior, o plano de salvação, aonde aonde o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo apareceria para nos salvar, ou seria apresentado para esse projeto de redenção da humanidade, Mas vamos começar vendo sobre o significado da Páscoa. Primeiro, eu quero que você entenda que essa Páscoa, para Deus, ela tinha um significado. Primeiro para Deus, Então, para Deus, ela representa redenção e justiça juntos. Preste atenção, Deus executa juízo sobre o Egito, mas da mesma forma, no mesmo momento, no mesmo ato, ele oferece a redenção ao seu povo por meio exatamente do sangue. Então isso já apontava para Jesus muitos anos depois que haveria de ser apresentado, de vir ao mundo, Ele também representa para Deus profecia em ação. Deus estabelece um símbolo, aonde esse símbolo era o Cordeiro, que apontaria para o futuro, que era Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O início de uma nova história para o povo de Israel. Lembre que Deus falou para Moisés trazer ao povo e dizer: ora, este será o primeiro mês do ano de vocês. A partir de agora a história de vocês vai mudar, vai zerar, e o primeiro mês do ano vai ser esse mês. Já pensou que importância teve aquele momento para o povo? Marcou ali o início de uma nova história. Este mês vos será por principal dos meses,
ou o primeiro dos meses. Lá no verso 2, Deus reinicia o calendário da nação judaica com esse evento da Páscoa. O cordeiro, ele era o símbolo. Então pensa como Deus é extraordinário, e tudo que Deus faz é pleno e completo. Então ali existia um cordeiro que ele representava, ele era o símbolo de toda essa Páscoa. Esse cordeiro, ele deveria ser escolhido com muito cuidado e critério, né? Tomem o cordeiro, lá no verso 5, tomem o cordeiro sem defeito, macho de 1 ano, e esta ausência de defeito, né, ele apontava exatamente para a perfeição do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Jesus foi o Cordeiro sem mancha, sem pecado, sem mácula, porque ele haveria exatamente de substituir, fazer a substituição em nosso lugar, morrer em nosso lugar. E não podia ter nenhum defeito. Então já começa por esta pureza ali no cordeiro, né? Mas mais um detalhe interessante, esse cordeiro deveria ser separado no dia 10 do mês de Nissan, mas somente no dia 14 ele seria sacrificado. Esse cordeiro, ele precisava gerar a convivência dele com aquela família, ele precisava gerar um vínculo afetivo. Você imagina 4 dias esse cordeiro berrando, né, e as crianças ali, ele no curral ali, né, esperando aquele dia, e aquele barulho nas casas, no vizinho, um berrava daqui, outro berrava de lá. Imagina gerando aquele vínculo afetivo. E é um interessante que esse ato precisava de ter um peso emocional ao sacrifício substitutivo. Como Deus é extraordinário, né? Então, por isso a necessidade dele ficar esses 4 dias ali junto com o povo. Mas também tem o significado do sangue do cordeiro, porque lembrem, nesse texto, né, o cordeiro deveria ser imolado e o sangue deveria ser espargido ali nas ombreiras das portas, na entrada e na saída, ali, para que aquela casa que estivesse marcado com o sangue, quando o Senhor passasse com o anjo da morte para trazendo a 10ª praga, matando o primogênito de todo o povo do Egito e também dos animais, então o povo de Israel estivesse ali a salvo, estivesse protegido. Até porque o nome Páscoa, Pessa, vai significar passar por cima. Olha que coisa extraordinária. Então, o sangue do cordeiro, ele foi passado nos umbrais das portas. Quando o anjo passou, então, ali não tocou no povo de Israel e nenhum dos primogênitos do povo de Israel. Mas alguns outros detalhes também vale nós estarmos atentos. Porque o texto conta que o cordeiro deveria ser comido em pé e com urgência, mas também em família. Não podia ser de qualquer jeito. Tinha todo um critério para esta refeição. Não era uma refeição, era uma celebração. Olha que coisa, era um culto a Deus ali. Ele precisava ser comido em família, porque apontava para a salvação também, que nós teríamos à nossa disposição lá na frente do sacrifício de Cristo, né? Então a salvação, ela é oferecida a todos, porém ela é individual, mas ela é vivida de forma coletiva. Por isso que todos deveriam estar ali em família para celebrar esse momento ali. A primeira Páscoa, né? A Páscoa é uma celebração familiar e também de comunhão. Glória a Deus. Guardem isso. Mas alguns outros detalhes aqui. Esta comida, esse cordeiro, deveria ser comido assado e inteiro. Não poderia ser cozido nem cru. Mas por que isso? Nada deveria ser desperdiçado. Olha que coisa extraordinária, né?
Então isso representa a plenitude ou a completude do sacrifício de Cristo. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele morreu para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, para trazer comunhão para nós e trazer também cura. Então, esse foi um sacrifício completo. E aquela Páscoa, aquele sacrifício do Cordeiro, também ele tinha esse significado profético de estar apontando para a cruz de Cristo, para o sacrifício que Jesus iria de fazer por nós. Mas também esta comida, essa refeição deveria ser feita o cordeiro assado, mas comido junto com ervas amargas e pães sem fermento. As ervas amargas, elas serviriam para lembrar de onde Deus estava tirando. Eles estavam sendo tirados de um cativeiro que passaram 400 anos. E aquele momento marcava exatamente toda vez que eles iriam celebrar aquela Páscoa, e vale lembrar que Deus ordenou que fosse celebrada como estatuto perpétuo pelo povo judeu. Mas todas as vezes que eles celebram a Páscoa, eles se lembram de onde eles foram tirados, da escravidão do Egito. E também ervas amargas e pães sem fermentos. O pão sem fermento também, ele apresenta a pureza e a pressa da saída. Por isso, todos deveriam estar de pé, e eu acabei de falar sobre isso, e cingido os lombos, já estar pronto com o cajado na mão, calçado a sandália, pronto para sair. Que coisa extraordinária, meu irmão, minha irmã. Que festa preciosa, que significado esta festa ou esse ato tem para nós. Lá atrás, nós só estamos voltando pela nossa memória naquele tempo do que o povo judeu viveu ali. A gente fica imaginando como Deus é detalhista. Mas também esse cordeiro deveria ser consumido ou comido todos prontos para sair. Eu falei sobre os lombos cingidos, sandália nos pés e o cajado na mão. Isso vai significar uma postura de prontidão, desapego do Egito e também fé na direção que o próprio Deus estava dando. É assim que deve também ser a nossa vida espiritual, o nosso caminhar com Deus. Amém? Mas quero te levar a refletir sobre o significado que a Páscoa, essa mesma Páscoa, ela tem para o judeu e para o povo cristão. Agora nós vamos fazer um pequeno paralelo sobre o significado para as duas nações, a nação cristã e a nação judaica, né? Para o povo judeu, né, a Páscoa tem como o cordeiro como símbolo ali, não é? Mas ela se tornou esse memorial de libertação da escravidão do Egito, um memorial perpétuo dessa libertação. Marcou também o início de uma identidade nacional de Israel como povo separado de Deus. Então é muito importante. Portanto, a Páscoa, quando eles celebram, eles estão celebrando a saída desse período de escravidão e esse início de uma nova história, marcando a nação de Israel, ou marcando um momento da história de Israel como nação escolhida, a nação escolhida por Deus. Então, tinha um peso de início de uma nova identidade nacional de Israel. Então, até hoje, os judeus celebram como o Seder de Pessa. O Seder de Pessa, ele é feito uma refeição da Páscoa, que eles comem em família, ali recontando a história da libertação do povo hebreu. Isso, para o povo de Israel, é sagrado, essa festa é preciosa. Mas para os cristãos, aí nós temos Cristo como o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e aí essa Páscoa faz todo um sentido.
Porque Jesus vem, ele cumpre a Páscoa, ele participa desse jantar, desse seder, juntamente com os seus discípulos, ele conta ali essa história, mas ele ressignifica a Páscoa. Afinal, ele na véspera da sua morte, na véspera da sua morte e também naquele período da Páscoa judaica, Jesus, ele comemora, ele cumprimenta, ele cumpre literalmente essa parte espiritual do Cordeiro imolado. E quem fez essa primeira declaração de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi lá no Rio Jordão, quando ele foi batizado. Antes, um pouquinho, João Batista, quando viu Jesus chegando para ser batizado, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali todos puderam conhecer que a palavra de Deus ali, as profecias sobre Jesus estavam se cumprindo. A chegada do Cordeiro que seria imolado em favor de toda a humanidade. Amém? Mas Jesus, ali naquela ceia de Lucas 22, 19 e 20, durante o ceder, durante aquele jantar, ele revela um novo significado para a Páscoa. Não apenas um ato, um memorial da libertação do povo egípcio, mas também da morte eterna. Jesus iria para a cruz, ele iria conquistar essa libertação, ele iria ser o cordeiro que seria sacrificado no nosso lugar, agora para nos dar a vida eterna e nos livrar da morte eterna. Livrar dos nossos pecados, nos purificar, nos santificar. Por isso que nós somos em muitos momentos chamados de santos, mas somos santos porque somos santificados nesse sacrifício de Cristo. Aí a Páscoa passa realmente a ter o maior significado. Eu fico imaginando como nossos irmãos judeus não podem ainda, não conseguem ainda celebrar como nós celebramos. Eles não conseguem celebrar porque eles não celebram a ressurreição de Cristo. Nós podemos celebrar a morte, mas, sobretudo, a ressurreição, porque deixando claro que ele venceu a morte, nos dando, portanto, vida eterna. Então, algumas diferenças de data, só para você ter uma noção aí dos calendários, né? A Páscoa judaica, ela acontece sempre, todo dia 14 de Nissan, o 14º dia do mês de Nissan, que é o primeiro mês do ano, no calendário lunar hebraico. Geralmente, ele acontece entre o mês de março e de abril no nosso calendário. Esse ano aconteceu exatamente no dia 2 de abril, no último dia 12 agora, né? Temos 3 dias que aconteceu essa data da Páscoa, o dia 14. E interessante que a Páscoa cristã, ela é celebrada no domingo após a primeira lua cheia da primavera do hemisfério norte, variando entre o dia 22 e 25, isso aqui no nosso calendário. Por isso que as duas datas acabam diferindo aí por causa dos dois calendários, o calendário bíblico, o calendário judaico ali e o calendário que nós seguimos aqui. Mas para nós, essa Páscoa, ela faz todo o significado. Ela tem todo esse nova roupagem, esse novo significado, a libertação, nossa libertação da escravidão do pecado para agora essa nova jornada de vida com Deus, vida plena e esta morada celestial, essa promessa de vida eterna que o Senhor veio trazer. A Páscoa bíblica, ela começou exatamente esse ano, no dia 12 de abril agora, ao pôr do sol, e vai até o domingo. Na verdade, a Páscoa é o dia 12, mas aí nós temos aí o Homer, que é um período desde o dia 12 agora de abril, que é o dia 14 do calendário judaico. Então ele começou ali no dia 12 de abril agora e vai até o dia 20. É um período que marca
dois momentos importantes para o povo de Deus na tradução judaica, né? Que é o período entre o Pêssach e também o Shavuot, que é a festa das colheitas, a festa das primícias. E tem um significado profundo na teologia judaica. O Homer era uma antiga unidade de medida de grãos e cevada que os judeus ofereciam ao templo de Jerusalém. Exatamente, todo esse período é muito pleno. Essa data que nós estamos vivendo, e quando nós estamos aqui caminhando para celebrar a Páscoa, para celebrar esse grande, nós já estamos celebrando esse momento, embora essa diferença de data. Mas nós já estamos vivendo, lembrando, fazendo todo esse memorial, lembrando-nos da libertação do povo de Israel ali. E lembrando que nós também fomos libertos da escravidão do pecado. E no próximo final de semana, nós estaremos revivendo toda essa morte e ressurreição de Cristo, trazendo todo sentido para as nossas vidas. Os judeus, eles ainda celebram a saída do Egito, porém nós, os cristãos, celebramos a ressurreição de Cristo. O judeu não celebra a ressurreição de Cristo. Lembram daquela história de que soldados foram subornados para dizer que roubaram o corpo lá do túmulo? Tudo isso faz parte daquele processo. Ele veio para o que era seus, os seus não o receberam. O judeu até hoje não recebeu Cristo ainda como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas para nós que entendemos aqui, temos a certeza que Ele ressuscitou ao terceiro dia, nós temos um novo significado para essa Páscoa. Aleluia! Glória a Deus. Para finalizar, eu quero deixar aqui que você, uma declaração, uma orientação, aproxime-se do Cordeiro. Assim como o Cordeiro vivia entre a família durante aqueles 4 dias, antes de ser sacrificado, nós também devemos nos aproximar de Cristo com amor e reverência. Aleluia! Nós também precisamos ter urgência espiritual. Viva como quem está pronto para partir. Afinal, o nosso lar, a nossa morada não é aqui, é eterna, a morada celestial. Mas também nós devemos celebrar esse momento em família. A fé se fortalece quando ela é vivida em comunhão e unidade. Temos falado tanto sobre unidade aqui, né, na Sala Nacional de Oração. Então, na mesa e no lar, precisa ter comunhão e unidade. E também precisamos estar atento, confiar no sangue do Cordeiro. Precisamos ter essa confiança, essa certeza de que esse sangue, ele é o juízo, o sangue, ele traz para nós o significado entre juízo e libertação ao mesmo tempo. O juízo não atinge aqueles que estão cobertos pelo sangue, pois ele está já justificado, ou seja, ele foi tornado justo. Alguém foi para o lugar nosso, e esse alguém foi Jesus. Foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então precisamos confiar no poder do sangue de Jesus. Para concluir, eu quero deixar aqui apenas 2 frases. A Páscoa não é apenas uma celebração religiosa, mas uma declaração divina, onde Deus salva com poder, redime com sangue e conduz com fidelidade. Creia nisso, meu irmão. Em Cristo, tudo o que a Páscoa simbolizava se cumpriu de forma plena e eterna. Que Deus te abençoe. Celebre a Páscoa. Celebre como você nunca celebrou esta Páscoa de 2025. Ligue para a tua família, convide um vizinho, viva esse momento, esse memorial, esse significado que Cristo trouxe para a Páscoa judaica. E que hoje nós a celebramos, porque celebramos Cristo ressurreto, Cristo que mudou também a nossa sorte como nação, como povo de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.